interessante. O assunto é fibras. O que são as fibras? Como é que nós devemos utilizá-las no nosso dia a dia para ter mais saúde? Quero receber aqui a doutora Andressa. Muito obrigada pela sua presença. Doutora, antes de mais nada, vamos explicar para quem está em casa o que é fibras? Vamos sim, vamos sim. Pauta super importante, né, Pamela, para quem está em casa. Eu tenho pego bastante dúvida no consultório sobre isso, porque na verdade, assim, a gente fica orientando para come fibra, come fibra, come fibra. E assim, na verdade, eu tenho visto que os pacientes têm bastante dúvida sobre o que é fibra e onde tem fibra, porque tem alguns alimentos que é óbvio. Então, assim, eu sei de que esse alimento tem fibra, mas tem outros que não tem fibra. Sim, é verdade. Né? E eu acho que a gente podia passar, então, o primeiro slide da pauta para a gente começar explicando para o pessoal de casa, né? Para esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas, né? Tá aqui na tela, vamos colocar. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa em fibra, a gente sempre pensa na fibra da casca, né? Então, assim, fibra da casca da maçã, fibra da casca da pera, mas, na verdade, eles têm dois tipos de fibras. As fibras que são solúveis, que são as fibras que formam uma gominha, e as fibras que são insolúveis, que são as mais rígidas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um alimento, um pão, por exemplo, com fibras, quando a gente pega nesse pão, as fibras que são mais durinhas são as fibras que são insolúveis. E as fibras solúveis são aquelas que estão dentro da fruta. Então, quando a gente, por exemplo, corta uma maçã, a fibra de dentro, a fibra que constitui a estrutura da maçã por dentro, ela é a fibra solúvel. E já a fibra da casca é a fibra insolúvel. E as duas fazem bem à saúde? As duas fazem bem à saúde, mas elas têm funções diferentes. A fibra insolúvel, que é a fibra mais rígida, ela tem a função de impulsionar o nosso bolo fecal. Então, é ela que ajuda quem tem prisão de ventre. Prisão de ventre incomoda tantas mulheres, né? Então, uma dieta rica em fibras insolúveis vai ajudar esse intestino a funcionar. Exato, vai ajudar, então, quem tem problema de intestino mais preso. Por quê? Porque essas fibras insolúveis, elas vão reter a água e elas vão deixar o bolo fecal mais hidratado. Então, por isso que também não adianta comer fibras e não beber água. Então, sempre orientação para quem quer fazer uma dieta mais rica em fibras, então, sempre comer a maçã com a casquinha e beber bastante água também. Se a pessoa comer alimentos com fibra e não beber água suficiente, o resultado vai ser oposto, não Exato. será? A tendência, o que é? É que o bolo fecal, ele fique mais rígido e com isso a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade para progredir esse bolo fecal através do intestino. Então, a ideia, o que é? A fibra, ela retém a água, mas também que a gente beba bastante água para deixar o bolo fecal hidratadinho. Então, isso a gente está falando das fibras de casquinha, daquela fibra que a gente pega no pão, que a gente sente ela, que ela é a fibra mais durinha. É a fibra que a gente olha e fala, isso é fibra. Isso é fibra, isso é fibra. Isso eu sei que pode comer. Exato. Mas a gente tem as fibras que são as fibras que é um pouquinho mais difícil de enxergar, que são as fibras que estão, por exemplo, dentro do feijão, não é a casca, é o miolinho do feijão, é o miolinho da fruta, é, por exemplo, por dentro da banana, é a estrutura da grande quantidade das frutas, é o que dá a integridade, eu falo que é a arquitetura dos alimentos. Essas que são as fibras solúveis, que quando a gente prepara, faz uma gosminha, um alimento que é muito rico em fibra solúvel é a aveia, não é? Que quando a gente faz... Ele fica puxadinho, né? Fica pegajoso. Exatamente. Esse pegajoso são as fibras solúveis e são elas que fazem uma coisa muito importante, elas alimentam a nossa flora intestinal, então elas garantem o equilíbrio da flora intestinal. Tem um videozinho, não tem? Mostrando como o caminho que as fibras percorrem pelo seu organismo. Tem Vamos um mostrar? videozinho, sim. Então, a gente separou esse videozinho, ele é muito interessante para o pessoal que está em casa entender. Quando a gente começa digerindo um alimento fibroso, ele tem essa pizza não é um alimento fibroso. Não é fibra, hein? Pizza não tem fibra. Pensa que a pizza tem massa integral, tá? O que acontece? Quando a gente começa digerindo um alimento fibroso, ele já demora mais tempo na cavidade oral para ser digerido. Você mastiga mais? Você mastiga mais, exatamente. Quando você mastiga mais, ele já sinaliza para o cérebro que você está se alimentando. Ah, por isso que você fica saciado mais rápido. Perfeito. Então, a gente já começa a falar agora, Pamela, dos benefícios dos alimentos fibrosos, que não é só da parte do intestino. A gente tem diversos benefícios de comer alimentos fibrosos. Então, além de você ter
a sensação de saciedade que começa pela boca, a gente também tem essa sensação de saciedade com as fibras entrando no intestino, que é o que está mostrando agora no vídeo. Então, assim, quando a gente digere essa quantidade de fibras, todo o nosso trato gastrointestinal, ele vai liberar hormônios. Então, aqui o que ele está mostrando no vídeo? Ele está mostrando as fibras e os nutrientes sendo absorvidos pelo nosso intestino, e aí, quando o nosso intestino absorve esses nutrientes e tem as fibras lá dentro, ele vai liberar uma série de hormônios que vão sinalizar para o nosso cérebro que a gente está saciado. Então, é uma dupla saciedade, né? Exatamente. Que começa pela boca e depois o próprio organismo avisa, olha, eu já estou satisfeito. Exatamente. Já comi bem. Exatamente. Que interessante. Isso é uma comunicação que a gente tem estudado muito intensamente nos últimos anos, que é a comunicação intestino-cérebro, que a gente achava que não acontecia. Então, quando a gente fala que uma alimentação rica em fibras é muito importante só para o intestino, não é só isso. Uma alimentação rica em fibras, ela é muito importante para o intestino e também para garantir a saciedade. E quanto de fibras nós precisamos ingerir por dia para ter essa saciedade e para o organismo funcionar melhor? Então vamos lá, a gente tem um slidezinho Vamos sobre colocar isso. na tela então esse slide. Achar esse slidezinho. É um slidezinho que tem umas perazinhas no fundo. Esse aqui é como agem as fibras. Acho que a gente pode falar um Podemos pouquinho dele começar. antes. Então segura a pergunta aí, daqui a pouquinho a doutora vai contar pra gente quanto de fibra nós precisamos ingerir por dia. Mas antes, aqui, como elas agem no nosso organismo? Então, assim, o que acontece? Quando a gente ingere as fibras, elas vão agir na saciação e na saciedade. Então, isso é um conceito muito importante para quem está em casa entender. O que é o conceito da saciação? O conceito da saciação, ele é um conceito de estômago e de intestino. É quando a gente se sente cheio. Então, uma fibra, quando ela está hidratada, ela não está hidratada só no intestino, ela começa a se hidratar também no estômago. E aí, quando a pessoa ingere um alimento mais fibroso, já existe essa sinalização na boca, ela vai dizer para o nosso cérebro: estou comendo um alimento, estou demorando mais para mastigar, ele chega no intestino, ele já começa a reter um pouquinho mais de água, chega no estômago, já dá essa sensação um pouco de mais pesadinho e ele dá essa sensação de cheio. Essa sensação de cheio eu costumo brincar, é a sensação da saciação. Então, sim, né, estômago cheio. Então, quem faz dieta, quem está fazendo uma dieta com baixas calorias, ingerir fibra é excelente. Perfeito. Então, qual é a nossa recomendação sempre para quem está fazendo dieta, quem está em casa e está fazendo dieta? Coloque sempre fibras nas suas refeições. Você vai ficar com menos fome. Exatamente. Você intervala o seu período sem comer, fazendo o quê? Colocando fibras nas refeições para garantir o quê? Saciação, estômago cheio, mas principalmente a sensação de saciedade. Fantástico. Então, sempre a ideia, e eu gosto de falar isso, a ideia da fibra, Pamela, ela é muito inteligente. Por quê? Porque ela é um alimento que ele, geralmente, ele tem calorias, mas você não consegue absorver tanto, porque ele lentifica a absorção de glicose e com isso ele baixa o índice glicêmico dos alimentos e ele te confere saciação, estômago cheio e saciedade. E é verdade que por conta dessa glicose ser mais lenta, a absorção dela no organismo, isso faz com que a gordura não se acumule em regiões abdominais, uma vez que é tudo mais devagar? O processo é mais devagar. Perfeito. A ideia é o que é? Isso a gente tem comprovado, por exemplo, com a aveia aqui. Se os meninos conseguirem focar aqui na nossa aveia... Aveia aqui, ó. Então, o que acontece? A nossa aveia, que é fonte de, principalmente de fibras solúveis, o que a gente tem de evidência? Como ela tem um baixíssimo índice glicêmico, os pacientes que conseguem colocar uma quantidade frequente de aveia na dieta, a gente tem estudos dizendo que eles acumulam menos gordura na região abdominal. Olha que maravilha! Presta atenção nisso, né? Isso aqui é vida, então, ó. O consumo de aveia diminui o acúmulo de gorduras na região abdominal. Muito legal. Muito bacana, Muito né? bacana. E como consumir a aveia? A aveia, a ideia é que a gente consuma pelo menos 2 colheres de sopa por dia. E aí a gente pode consumir a aveia em flocos em cima mesmo de frutas, por exemplo, preferencialmente frutas com casca. A gente pode fazer mingau. Existe a ideia de fazer o farelo, porque o farelo ele tem uma quantidade um pouquinho maior de fibras. Então a gente pode consumir a aveia de diversas formas. A ideia é o que é? A gente sempre acrescentar pelo menos 1 ou 2 colheres de sopa por dia na nossa alimentação. Então quem tem em casa, dica. diversificar um pouco esse
esse consumo de fibras, acrescentando aveia na alimentação. Colocando na fruta ou colocando em algum prato, num pão, né? Pode ser no iogurte também. Há inúmeras opções de consumo de aveia. Então a gente tem essa possibilidade. Tem perguntinha, diretora, é isso? Vamos colocar então a perguntinha dos telespectadores. Vamos lá, Jaque quer saber se as fibras ajudam quem quer ganhar massa muscular. Ajudam? Indiretamente ajudam, Pamela. O que ajuda a gente a ganhar massa muscular? São duas coisas. Exercício de resistência, então a gente precisa ter um estímulo muscular, e ingestão de proteína na quantidade certa. Nem proteína muito a mais e também proteína não pode faltar. Então são duas coisas que ajudam a gente a ganhar massa muscular. O que a fibra faz? Glicose em excesso e glicose em altos índices glicêmicos em horas erradas no dia fazem com que a gente acabe acumulando gordura nas regiões erradas. E aí isso metabolicamente acaba fazendo com que esse ganho de massa muscular fique disfuncional e a resistência insulínica atrapalha o ganho de massa muscular. Então é por isso que não é bom. Então o que acontece? A fibra, ela diminui a resistência insulínica dos alimentos e aí torna o processo de ganho de massa muscular acontecer mais facilmente. Então as fibras só têm características positivas, pelo visto, né? Não há nada de ruim no consumo de fibras, tá? Não. Agora, a gente não pode consumir muitas fibras em excesso. Por quê? Porque existem alguns estudos que falam que se a gente consumir muitas fibras em excesso, acima de 50 gramas por dia, existe a chance do intestino ter uma dificuldade na propulsão, na propulsão mesmo, desse volume fecal. Então, a ideia é que o consumo de fibras fique em torno de 25 gramas por dia. 25 gramas por dia? 25 gramas por dia na média. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu acho interessante a gente falar um pouquinho dos benefícios das fibras. Com certeza, né? São números. São muitos. E aí eu preparei um slidezinho para mostrar para quem está em casa, né, sobre os benefícios das fibras. Pode colocar na tela então esse slide muito interessante sobre os benefícios das fibras. Então, o primeiro deles, ele é muito conhecido, né, que é melhorar o funcionamento do intestino. Maravilhoso. Então, o que isso a gente tem que ter ideia? Que a gente precisa consumir alimentos fibrosos mesmo e que a gente precisa consumir esses alimentos com as fibras solúveis. Então, além das fibras óbvias, as fibras não óbvias, né? Então, as frutas, a aveia, a gente pode também considerar o feijão, a lentilha. Então, tudo isso a gente tem que diversificar a nossa dieta. Muitas vezes os pacientes falam assim pra mim, tá bom, mas arroz integral eu não gosto. Como é que tem o jeito de fazer? Tem os programas atrás que eu ensinei, aqueles saquinhos de fibra solúvel que a gente consegue comprar na farmácia. São fibras solúveis que vendem em saquinhos. Eu hoje não trouxe, gente, desculpa, eu acabei esquecendo. Estava na minha bolsa, no consultório, eu acabei esquecendo. Não tem problema. É assim, é um saquinho que a gente compra em farmácia, de fibras solúveis, não tem gosto, não tem cheiro. E aí você mistura na comida. Você mistura na comida. Na comida que você gosta. Água, isso. E aí você pode dar mais qualidade de fibra para aquela alimentação. Então eu costumo ensinar assim, por exemplo, se você quer comer um risoto, que geralmente não é feito com arroz integral. Hoje nós temos um risoto de arroz cateto. E arroz cateto tem fibras, não é? Fibra, que eu fiquei muito feliz de ouvir quando foi falado, né? Eu falei assim, nossa, é risoto de arroz cateto. Ai, que bom, né? Mas geralmente podem fazer risoto sem serem arroz ricos em fibras, né? E aí você olha, você não tem muita opção. Então você pode carregar um saquinho desse na bolsa, abre e coloca sobre, olha lá. Olha o arroz cateto, que lindo, né? Aí, muito bonito. Esse não precisa. Daqui a pouquinho, hein? Culinária saudável aqui no Você Bonita. Arroz cateto rico em fibras. Olha, muito bem, viu? Gente, parabéns por ter linkado a pauta, viu? Tô orgulhosa, a produção viu? Aqui é maravilhosa. Muito bem. Viu? A pessoal de casa aí, ó, já sai da pauta da fibra. Já anota a receita do arroz cateto, ó, casadinho. Muito bem. Então, assim, às vezes você procura, comendo um risoto que não é de arroz cateto, e aí o que você faz? Você abre aquele pacotinho de fibra e você pode jogar em cima do risoto, ou de, por exemplo, tem um macarrão, que não é um macarrão feito de grão integral. Coloca e aí essa você fibra. pode colocar a fibra em cima. Uma outra opção, por exemplo, é, se você tem uma possibilidade de você sempre acompanhar com uma salada, então a gente trouxe para mostrar aqui é uma alface crespa, que é a alface que mais tem teor de fibra. Vocês sabiam disso?
Isso. Não sabia. Então, a alface crespa... É a que maior teor de fibra tem. Eu fui pesquisar isso, eu fiquei impressionada. A alface americana, que eu sempre achei que fosse a mais fibrosa, ela tem 1 grama de fibra por 100 E aqui tem gramas. quanto? Aqui tem 1,8. Uau, então é uma bela troca. Para quem quiser colocar um pouco mais de fibra no dia a dia, trocar pela crespa. Eu fiquei impressionada quando eu vi. Então, assim, a gente tem que começar a procurar possibilidades mais fibrosas para o nosso dia a dia, porque a gente só tem benefícios. Elas, sabidamente, reduzem o risco de câncer de cólon e reto. E isso é muito sério, né, gente? Muito sério. Importante. A gente está com essa polêmica essa semana hoje do consumo de carne vermelha, aumentando o risco de câncer de cólon e reto. Então, eu sei que provavelmente vocês vão ter uma pauta aqui mais pra frente, né? Então, assim, a ideia o que é? Além da gente reduzir o consumo de carne, é aumentar o consumo de fibras, né? Então, a ideia é a gente procurar uma alimentação mais fibrosa para melhorar essa qualidade da saúde como um todo, né? E olha só que interessante, olha o que tem aqui, Câncer Pamela. de mama. Câncer de mama pode, então, ser prevenido, evitado a partir do consumo de fibras. Exato. Algo tão pequenininho, né, que você faz pela sua saúde, pela sua dieta, tão pequeno e que tem resultados tão grandes. Exato, mas sabe por que isso? Porque, Não. na verdade, o câncer de mama, ele pode ser prevenido também, ele pode ser evitado com o controle do peso. E a gente sabe que as pessoas que têm dietas mais ricas em fibras são as pessoas que conseguem controlar mais o peso. Então, eu falo que é um ciclo virtuoso. As pessoas que consomem mais fibras, elas conseguem controlar mais o peso e com o controle do peso a gente evita diversos tipos de câncer. Intestino e mama são um deles. Espetacular, ótima dica. Olha, tem perguntinha na tela. O pessoal de casa quer saber, mande suas perguntas pelo nosso Instagram, Você Bonita TV. E a perguntinha é da Catiane. Ela quer saber por que quando como alimentos integrais sinto minha boca mais seca e assim preciso beber mais água. Por quê? Porque os alimentos integrais, eles naturalmente requerem mais água, porque eles são alimentos que precisam de maior hidratação para a sua digestão. Então, é um efeito colateral bom, porque na verdade isso é muito importante. Te estimula a beber água, né? Te estimula, porque normalmente a gente sabe que a população, ela acaba consumindo uma quantidade de água menor, e aí a ideia é que com o alimento integral você fique mais hidratado mesmo. Sabe quantos gramas de fibra a população geralmente, na média, consome, Pamela? Quantos? 11 a 14 gramas. De 11 a 14. Quanto deveria ser consumido? 25. É muito pouco, né? É muito 25 pouco. Para quantos litros de água? Para mais ou menos a gente tem que beber em torno de 2 a 2,5 litros de água por dia. A gente tem ideia, assim, dependendo do grupo etário, que as pessoas bebam em torno de 1,5 litro a 1,800 Então não só o consumo de fibras está inferior ao necessário, como o consumo de água também. Perfeito. Tem que aumentar os dois. Perfeito. Perfeito. E com essas dicas que a doutora deu, fica mais fácil, né? Você coloca, então, fibra no alimento, você coloca na fruta, você troca a alface americana pela crespa. Perfeito. São trocas pequenas que você faz no dia a dia, pequenas. né? Eu acho que você pode também fazer trocas inteligentes, que é o que a gente trouxe hoje também para conversar um pouquinho na nossa mesa. Nós temos um slide falando exatamente sobre a quantidade de fibras. Vamos colocar esse slide, então, ó, de 20 a 35 gramas de fibra por dia. Por que tem essa variação? Porque também as pessoas variam de tamanho. Claro. Né, entre homem e mulher Entre homem e mulher. Mas a ideia é que gira em torno de 25 gramas por dia. E aí, o que eu sugiro para quem está em casa? Quem está em casa, que não está no trabalho nos assistindo, vamos lá, peguem alguns rótulos e vamos fazer um exercício junto com a gente. Vamos começar a ler os rótulos e vamos buscar. O meu número mágico para quem está em casa é sempre 3. 3. Então, 3. A gente sempre vai buscar alimentos com em torno de 3 gramas de fibra para cada 100 gramas de alimento, ou então para cada porção. Quais alimentos teriam 3 gramas de fibra? Por exemplo, 2 fatias de pão. 2 integral. fatias de pão. Café da manhã, um lanche da tarde, já tem 3 gramas de fibra, então. E aí eu fui fazer uma pesquisa no supermercado também para poder preparar essa pauta para vocês. Eu encontrei pães integrais com 6 gramas e meio em 2 fatias. Uau! Porque depende da quantidade de grãos que são usados no processamento. Aqueles 7 grãos, 12 grãos, que são pães mais feitos de grãos, eles têm maior quantidade de fibra. Eles são até mais pesados, eles são né? Mais Se você pesados. pegar uma fatia de pão fibroso, ele é mais pesado. Ele é mais pesado. Alguns são mais calóricos também. Então, na verdade, a gente sempre tem que estar dosando também a quantidade de calorias. Apesar das fibras, que são as fibras insolúveis, elas não serem absorvidas pelo nosso organismo e, consequentemente, elas não gerarem calorias. É tão curioso isso, né? Porque a
fibra não é absorvida e ela faz tão bem. Exatamente. Nós não absorvemos fibra, nós eliminamos a fibra e ela tem tantos benefícios para o nosso organismo. É muito curioso. E deixa eu contar uma coisa para vocês e pro pessoal que está em casa. Sabe que batata doce tem uma coisa chamada amido resistente, que funciona igual fibra. Ah, é? É. O amido resistente, a estrutura da batata doce, ela é feita por uma coisa chamada amido, que é o amido igual da batata normal. Sim. Só que ele é chamado de amido resistente porque ele funciona igual uma fibra insolúvel. Que bacana. Então, mais um alimento que você pode consumir associado às fibras, que é a batata doce. Tantas receitas, né? É um alimento que está tão em alta, a batata doce, dá para colocar na dieta também. Quer ver outra coisa que é amido resistente? Tô gostando, hein, doutora? Fala. Biomassa de banana verde. Olha, a super biomassa de banana verde. Na verdade, por que ela acabou virando um super alimento? Justamente porque ela também tem amido resistente. Hoje em dia a gente tem estudado muito a funcionalidade dos alimentos. A gente busca alimentos que eles consigam passar para o nosso cólon, eles sejam cólon, nosso intestino, e eles sejam úteis para as nossas bactérias e para o nosso funcionamento do nosso intestino. Essa comunicação, Pamela, intestino-cérebro, ela tem se tornado tão importante para a gente entender a origem de obesidade, a origem de diabetes, que hoje a gente tem visto que, dependendo das bactérias que habitam o nosso cólon, as pessoas têm maior ou menor chance de ganharem peso, ou maior ou menor chance de desenvolverem diabetes, ou até de doenças inflamatórias como a artrite. Esse assunto é tão interessante, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria que você me mostrasse aqui, você trouxe alguns alimentos com fibra também, fáceis de encontrar, dá uma olhadinha, olha na sua despensa, o que você tem. Me apresente rapidamente esses alimentos. Então vamos lá. O que eu trouxe, na verdade, que eu acho super útil da gente entender? Bom, a questão da alface a gente já comentou, né? Da alface crespa. O que a gente tem aqui para acho que é bacana colocar a barrinha de cereal, né? Que eu acho que é importante, por exemplo, a gente está no lanche, está na correria, às vezes em vez de sem tempo, né? De parar e comer. E aí a gente para e a gente escolhe uma barrinha de cereal. O mais importante da barrinha de cereal, para quem está em casa, bem rapidinho uma dica. Só cuidado com a quantidade de gordura saturada, que é uma gordura que, em grandes quantidades, ela é inflamatória. Então, na hora de escolher, olha o rótulo, não pode ter mais de 1,5 gramas de gordura saturada. Então, para quem está em casa, geralmente, a boa barrinha, ela tem que ter pouquinha gordura saturada. E a partir de 3 de fibra. Geralmente de 3 de fibra, mas poucas barrinhas conseguem ter 3 de fibra. Então, quanto mais próximo do número 3, melhor. Tá legal, tá? Uma boa escolha. Pega o rótulo e vai vendo, quanto mais fibrosa e menos gordura saturada, é a barrinha que você deve comer. Esse é o exercício que nós temos que fazer, então, né? Que é aprender a olhar rótulo antes de consumir, antes de comprar o produto. Exatamente. E assim, eu posso barrinha com chocolate? Aí eu falo assim, gente, pensa que barrinha com chocolate tem muita gordura saturada, né? Então, de repente com banana, né? Com banana. Que fica docinha, parece uma sobremesa, mas deve ter menos. Com banana são as melhores. São as melhores? Oba, então eu estou escolhendo bem. Não, eu fiz um tour no supermercado para poder montar essa pauta e eu realmente olhei, as com banana são as mais funcionais. Banana com aveia é uma delícia. Perfeito. Experimente essa. Perfeito. E aí eu já comentei com vocês da aveia, lembrar sempre da gosminha, então assim, a gosminha é ótimo, né? Mas assim, sempre lembrar... A gosminha que fica. Que a aveia, ela é extremamente funcional e aí a gente pode também considerar adicionar granola, então muitas vezes quando a gente tá num café da manhã, a gente quer variar um pouco, a gente pode pensar em adicionar granola, né? Por quê? Porque a granola, ela tem uma quantidade importante de fibras, só lembrar que a granola, às vezes, ela vai ter açúcar na sua composição, então tentar buscar uma granola sem açúcar, isso é muito importante para quem está em casa, entender que apesar da granola ela ser bastante fibrosa, ela tem uma quantidade de calorias grande. É um cuidado a se tomar, né? Exato. Porque então, a gente acha, faz bem a saúde, vou comer muito, vou tacar granola. Não faça isso. Coloca pelo menos umas 3 colheres de sopa, que já é a quantidade correta de granola, né? Uma coisa que eu trouxe que eu amo de paixão, que é a linhaça, né? Então, assim, o que eu gosto muito da linhaça? Ela é fonte de ômega, mas ela é extremamente fibrosa. Eu acho ela muito importante para a gente poder, por exemplo, enriquecer a alimentação. Então, assim, o que eu gosto dela como exemplo de lanche? Você tá de tarde e aí você tem, por exemplo, um iogurte e aí você quer enriquecer ele com fibra, coloca uma colher. Você pode colocar, por exemplo, uma colher. Então, você vai melhorando. Uma outra coisa que é bacana é a chia, que você pode também fazer de forma semelhante.
adiante, você vai adicionando qualidade para sua alimentação. E é difícil alguém dizer, eu não gosto do sabor, porque quase não tem sabor, quase né? não tem sabor. Misturado a um iogurte ou uma fruta, você não vai sentir. Exato. Então é algo que você coloca, que vai fazer a diferença no seu dia, que você não vai se incomodar. O gosto não vai atrapalhar nada o sabor da comida mesmo. E assim, o pessoal da culinária mesmo, eles gostam mesmo de incrementar a receita com pequenas quantidades desses grãos que são tão importantes e são tão funcionais. Se a gente começar a pensar nessa possibilidade de adicionar na nossa alimentação pequenas quantidades de grãos, a gente vai estar somando números de fibras para o nosso dia. Então, por exemplo, eu vou comer uma banana, a banana já tem fibra, mas eu posso pensar em cortar ela em rodelinhas e colocar um pouquinho, né? Que não vai impactar em calorias, mas vai impactar em fibra, que é essa ideia para o meu bom funcionamento. Aqui você separou banana, maçã e pera. Banana, são frutas com bastante pera. fibra. São frutas bastante fibrosas e são frutas do nosso dia a dia. Com certeza, né, dá para levar na bolsa, né? Exato, que não tem muita estação, né? Porque acho que a grande questão, quando a gente fala também de fruta, é assim, mas será que tem em toda estação? Tem. Banana, pera e maçã tem em toda estação, né? E aí, para finalizar, que é uma coisa que eu gosto muito também de comentar, é assim, tem muitos pacientes que falam assim, eu não como pão de manhã, mas eu como bolacha, né? Ou eu como torrada. Gente, independente do que você for comer de manhã, até mesmo a nossa tapioca, que agora é uma tapioca que faz parte da nossa dieta, né? Então, assim, olhar com carinho para ver se é um carboidrato simples ou é um carboidrato complexo. Qual é a diferença? Se eu vou ter fibra nesse carboidrato, se eu vou fazer minha tapioca, eu finalizo ela com chia. Se eu for escolher uma torrada, tem que ser uma torrada com o meu grão de origem integral. Minha farinha tem que ser de origem integral. Eu vou evitar a minha farinha branca, eu vou evitar fazer minha tapioca somente com a tapioca branca, eu vou finalizar ela com algum grão que eu possa transformar ela num alimento de baixo índice glicêmico. Doutora Andressa, o pessoal de casa tá adorando essa pauta, nossas redes sociais estão bombando. Eu confesso, feliz, gente. Olha, de verdade, eu confesso a você que eu tenho certeza que não como a quantidade ideal de fibras que você disse aqui. Eu vou rever minha alimentação, porque são detalhes muito pequenininhos, né, que fazem a diferença. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada, doutora Andressa. Eu fico feliz, de coração. Soares, endocrinologista. Vou deixar aqui o contato dela, é facebook.com/endocrinologista. Endocrinologia em Dia. E Falei tem o errado. Instagram também. Pode falar seu Instagram. Que é o Endocrinologia em Dia. Eu não sei se você puder acessar, Pamela, lá eu faço os textos, né? E assim, quem puder ir em casa também acessar, vai estar lá a matéria de fibra hoje à noite. Acesse. Você é muito fofa, doutora. Eu tô apaixonada. Gente, é um prazer em conhecê-la. Foi um grande prazer tê-la aqui, viu? Eu vou hoje já rever a minha vida e colocar fibra nela. Obrigada. Prazer. Até a próxima.